Muito bem, eu quero começar lendo então esse trecho do Salmo 116, versículos 1 a 8, que dizem assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Veja como é que o salmista fala que estava a alma dele. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Veja esse último verso, quando ele diz: a minha alma o Senhor livrou da morte. Quem morre não é a alma, quem morre é o corpo. Mas há situações na nossa vida que a nossa alma está tão seca, está tão doente, está tão aflita, que é como se nós desejássemos que a morte física se antecipasse e chegasse mais cedo. Os olhos cheios de lágrima e os pés tropeçando em várias questões. Quando o salmista diz aqui angústias da morte, no início do texto que a gente leu, essas são expressões que hoje se equivalem àquilo que se chama de depressão. Angústia, na verdade, em muitos ambientes, é tido como uma coisa que pode ser algo doentio também, algo que pode fazer você enfermar, algo que, se não controlado, pode destruir a sua vida. E o termo depressão é um termo moderno, é um termo que tem pouco mais de 100 anos, ou cerca de 100 anos, e ele é tirado daquilo que também é tirado os termos bíblicos que descrevem esse cenário de angústia e de sofrimento. Por exemplo, a palavra moderna depressão, ela é tirada da topografia. Você está caminhando ou está dirigindo o seu carro, de repente tem à frente uma depressão. É desse contexto que a moderna palavra depressão foi tirada, para descrever a alteração que acontece no comportamento de alguém, no ânimo de alguém, no apetite de alguém, no sono de alguém, enfim. Na palavra de Deus, nós não encontramos a palavra depressão, mas embora a palavra não esteja ali, isso não significa que os sentimentos que carregam as pessoas que passam por isso não estejam ali, porque estão. E é curioso que quando a Bíblia descreve o estado da alma de alguém que passa por essa alteração, a palavra de Deus, o chama justamente de um vale. A gente leu no início da nossa mini-conferência, o pessoal também cantou da segunda igreja a questão do vale da sombra da morte. E essa expressão vale da sombra da morte não é uma expressão que o rei Davi, quando compôs o Salmo 23, inventou inspiradamente ao escrevê-lo. Mas era uma expressão comum para os hebreus daquele tempo, e que descrevia justamente essa alteração incomum no ser humano. E a Bíblia fala por diversas vezes sobre essa questão do vale, da angústia, dos laços de morte, da alma seca, do estado de melancolia. Melancolia que era um nome que os médicos usavam há mais de 150 anos atrás para descrever aquilo que hoje é chamado de depressão. Quando a gente estuda a depressão dentro da história científica, da medicina, a gente descobre que a doença já existia. Ela não é uma coisa moderna, o nome é moderno. E hoje é impressionante como muitas pessoas acabam sofrendo por isso, e outros não sofrem, mas falam que estão porque está na moda, não é? Mas a coisa não é moderna. Há muito tempo as pessoas já investigam isso e davam outros nomes, como melancolia, homens de dores e outros nomes que eram usados no passado. A palavra de Deus, e o meu foco aqui é ficar nela, não nos foi dada com o propósito de nos oferecer respostas para todos os sofrimentos e angústias que os seres humanos pudessem vir passar nesse mundo. Logo, quando a gente sofre ou quando a gente fica doente, é importante que a gente se lembre que a graça de Deus, ela nos oferece recursos que vão além daqueles que estão apresentados na própria Bíblia. Recursos que estão para além da própria Bíblia. Por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, você não vai ler a Bíblia para curar a tua dor de cabeça. Se você está com câncer, você não vai só orar ou ler a Bíblia ou ir à igreja para curar o teu câncer. É óbvio que você, com a tua fé, vai pedir a Deus para trazer cura se Ele assim quiser. Embora você aceita e confia que Deus está fazendo melhor, inclusive quando Ele permite que a pessoa que você tanto ama venha a falecer. Ou aquela dor se agrava e ela não passa. E você também agradece a Deus quando você toma um remédio para a dor de cabeça e a dor vai embora. Ou quando você sente uma dor no abdômen e ela fica insuportável e você vai ao médico e descobre uma apendicite. E aí, então opera-se aquela inflamação do apêndice e você fica curado e você dá graças a Deus pelo médico e pela medicina.
que há 300 anos atrás não existia isso, e você morreria há 300 anos atrás com a sua apendicite, mas hoje tem uma cirurgia e você continua vivo. Então nós aprendemos a dar graças a Deus por esses avanços da medicina, e nós precisamos entender também que há falhas e enfermidades mentais que podem nos fazer sofrer muito, e graças a Deus, que além de sua palavra que nos traz orientações, nós encontramos também, fora dela, recursos para nos trazer alívio. E esse é o caso da depressão. Embora a Bíblia não seja clara com relação à depressão, ela nos apresenta inúmeros casos de pessoas em profundo sofrimento ou em tristeza excessiva. Esse livro que a Magali citou aqui, que eu escrevi já tem um tempo, não é? Eu procuro tratar de dezenas, de vários casos de pessoas na Bíblia em profundo sofrimento e angústia, e como cada um deles começou o seu sofrimento de uma maneira diferente, e como é que a graça de Deus os atingiu, os alcançou e os socorreu nesses mais diversos casos. Então, além disso, a Bíblia também nos mostra como o próprio Deus aconselha essas pessoas em profunda angústia. E graças a Deus, o Senhor tem permitido que, em sua palavra, a gente veja também conselhos que nos ajudam a lutar nessas situações. É importante que aqueles que ajudam pessoas que estão sofrendo, e todos nós aqui, como cristãos, nós precisamos entender que nós somos chamados para ajudar quem sofre. Essa é uma característica do cristianismo. O cristianismo mata o egoísmo. Se você encontra um cristão que é egoísta, ou ele é cristão, ou ele é egoísta, ou ele é egoísta e não é cristão, porque não é possível as duas coisas ao mesmo tempo. O cristianismo te faz olhar para o outro, te faz se importar com o outro, a ver o que é melhor para o outro e a procurar dar um socorro para esse outro. O cristianismo, por causa de Cristo, nos faz olhar para fora de nós mesmos. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ninguém vive para si e morre para si. E a gente aprende isso só olhando para a vida, né? A gente nasce, a gente depende de alguém para tirar a gente. E para depois dar comida para a gente, para trocar a sujeira que a gente faz. E aí você vive a vida dependendo dos outros. Quando você morre, você também depende dos outros. Até para te jogar debaixo da terra, você depende de alguém, para carregar o seu caixão. Ninguém vive para si e morre para si. A vida nos exemplifica isso, mas a gente curiosamente não aprende. E o egoísmo é uma das coisas que acabam prejudicando também a gente nessa caminhada. Enfim, uma estatística, eu quero colocar um dado aqui para vocês. Essa daqui, dá para vocês lerem, pessoal? É uma estatística que foi escrita por um senhor que escreveu sobre depressão um tempo atrás, Dr. David Murray, que escreveu o seguinte: 1 em cada 5 pessoas experimenta depressão. E 1 em cada 10, uma crise de pânico em um estágio da vida. Há uma estimativa de que 121 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. E de que 5,8% dos homens e 9,5% das mulheres, mais mulheres do que homens, por conta de alterações hormonais que é mais comum nelas do que em nós, homens, experimentarão um episódio depressivo em algum ano. Suicídio, que é algumas vezes o resultado final da depressão, é a causa principal de mortes violentas em todo o mundo, contabilizando 49,1% de todas as mortes violentas, comparadas com 18,6% na guerra e 31,3% por homicídio. Você entendeu, pessoal? A ideia aqui é o seguinte: mais gente morre por causa de depressão hoje no mundo do que por conta de guerras. Mais gente morre por causa de depressão no mundo do que por conta de mortes violentas. E morte violenta não é a pessoa que teve um espirro, uma gripe, espirrou, morreu. Isso não é morte violenta. Aliás, se for, né? Mas enfim, a ideia é eu chegar com a minha arma para te roubar e te matar. Isso é uma morte violenta. É diferente de uma morte que se espera, a pessoa adoeceu e tudo mais. Essas latrocínio, homicídio, mais pessoas morrem por conta de depressão que decorre em suicídio, quando não tratado e não cuidado, do que pessoas que morrem por conta de outras questões. E diante de um quadro assim, o que a gente tem que ter em mente? Que um passo irresponsável da nossa parte no aconselhamento de alguém pode levar essa pessoa à morte. E não são poucos os casos de pessoas que se suicidam porque ouviram um conselho torto, errado de alguém, e não se trataram, não tomaram os medicamentos prescritos, ou não se arrependeram do seu erro, não fizeram o que deveriam fazer, não seguiram os conselhos que ouviram do seu líder espiritual, não ouviram os conselhos que ouviram, que receberam do seu médico, etc., do seu amigo, do seu pai, de sua mãe, de sua esposa, do seu marido, porque acharam que iam vencer. Não, isso vai passar, eu não preciso do remédio. E às vezes com uma espiritualidade até sincera, dizendo, não, Deus está comigo. Ele vai me ajudar a passar por isso. E isso muitas vezes me faz entrar num agravamento pior ainda da doença.
E muitas pessoas que sinceramente ouvem conselhos errados do tipo, não se preocupa não. Isso daí é uma coisa que vai passar, Deus é mais, não é? Ou pessoas que dizem, não, isso daí é um pecado na sua vida. Ou outros, tem um muito louco hoje em dia que fala, não, isso daí é um demônio na sua vida. Então a gente vai orar para mandar esse demônio embora. Ou outros que falam, não, isso daí é falta de trabalho. Porque depressão, você sabe, depressão é coisa de doença de rico. Pobre não tem tempo para ter depressão. Pobre tem que trabalhar. Pobre não tem tempo para ficar deitado pensando na vida e achando problema para arrumar, não é? E aí você ouve uma conversa dessa, você ouve um conselho errado desse, e você diz, não, então deixa eu tomar vergonha na minha cara, e deixa eu fazer alguma coisa, e eu não vou me tratar, eu não preciso disso. E muitas vezes o resultado final disso é o próprio suicídio. No final de 2015, durante uma semana de estudos que eu dei, na verdade 3 dias de estudos que eu dei em São Luís, no Maranhão, depois daqueles dias falando, um senhor que foi responsável por aquele evento me levou para falar numa rádio da cidade, que tinha um alcance por todo o interior do Maranhão. E aí, então, o combinado dele é o seguinte, o programa de rádio, era uma rádio aberta, era a Rádio Record ali da cidade, vinculada à própria emissora de TV, e ele disse, são 1h30 de programa de rádio. E a gente já anunciou que vai ser uma palavra sobre depressão e suicídio. E a gente falou que um autor vai estar aqui e tal, e fizeram a propaganda. E o combinado é o seguinte, falaram para mim, né? Você vai falar 45 minutos, é 1h30, e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, certo? Eu falei, não, tudo bem. E se ninguém ligar para fazer perguntas, o senhor continua falando. Inventa o que dizer, mas tem que dar 1h30. Eu falei, não, tudo bem. Eu gosto de falar, então vai ter o que dizer. Aí foi assim, deu os 45 minutos, ele acendeu a luz vermelha para eu parar, eu parei, aí ele tocou uma música lá, uma vinheta, na verdade, e ele disse que abriria o telefone. E abriu o telefone e teve telefonemas até o final. Um daqueles telefonemas me marcou, que foi uma senhora de uma cidadezinha do interior, do Maranhão, eu não lembro o nome, e ela já ligou chorando, se apresentou, falou a idade, uma senhora com seus 70, 75 anos de idade, e ela disse, eu queria que o senhor me explicasse o que aconteceu com a minha mãe. Ela disse, minha mãe sempre foi uma senhora temente a Deus, sempre foi uma mulher da igreja, foi uma mulher que amava as coisas da igreja, a minha mãe me ensinou a amar a Deus, minha mãe me levou para a igreja, nós somos em tantos irmãos, todos nós hoje estamos firmes no caminho de Deus, porque a gente via o amor que a minha mãe tinha por Deus, e ela nos fez aprender a amar a Deus também. Nós ensinamos isso para os nossos filhos, e os nossos filhos para os nossos filhos. Ou seja, a mãe dessa senhora, se ela já tinha 75, você imagina, ela já tinha mais de 90, quase 100 anos. Essa senhora, de quem a senhora que me ligou falava. E ela disse, eu quero que você me explique o que aconteceu, porque foi mais ou menos assim. Há um tempo atrás, minha mãe, que sempre amava estar nas atividades sociais da igreja e outras ali daqui da nossa cidade, ela começou com uma conversa que ela não queria sair mais de casa. Que ela estava cansada, que ela não tinha mais forças para nada. A gente achou aquilo estranho, porque a minha mãe sempre muito ativa, embora com seus 90 e tantos anos, mas a minha mãe, se você olhasse para ela, você não daria 60, 70 para ela. Conhece gente assim? E aí, ela dizendo para mim no rádio, né? Eu não sei o que aconteceu, e a gente via que ela não tinha mais força para nada, a gente chamou o pastor da nossa igreja. Eu não vou dizer o nome da igreja, mas um pastor da nossa igreja. E aí o pastor da nossa igreja veio e disse o seguinte para minha mãe, olha, os problemas da sua mãe é algum pecado escondido que tem na vida dela. Porque uma pessoa que teme a Deus de verdade, não passa por esse tipo de coisa. Uma pessoa que ama a Deus e que conhece a palavra de Deus, não passa por sofrimento. A vida do cristão é só vitória, é só alegria, é só triunfo, é só prosperidade, é só bênção. Tem que ter algum pecado escondido aí na vida dela. E aí a mulher acreditou nisso, os filhos acreditaram nisso, e a mulher começou a tentar achar algum pecado na vida dela. E aí ela havia confessado todos os pecados já. E aí ela tentou lembrar dos pecados lá de 80 anos atrás, né? E ela, desde a adolescência, vinha contando, filhas, a minha vida sempre foi assim, eu não sei como mais, onde mais achar. Lembrando muito a história de Jó na Bíblia. Que diante daqueles amigos de Jó, que chegaram para ele e disseram, não, Jó, esse sofrimento é pecado escondido na tua vida. E Jó procurando encontrar, e não era. Mas ele deu ouvidos aos amigos, falsos amigos, como existem até hoje. E aí então, depois de cansarem daquele pastor, que só falou isso, pecado, 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 o pastor mesmo desistiu de vir na casa dela, e aí a família pediu para um outro pastor da cidade vir. E veio de uma outra igreja. E aí esse pastor chegou e falou, olha, para a família, né? Para aquela senhora que me ligou e outros, na verdade esse problema aqui não tem nada a ver, esse pastor que falou que é pecado, ele está por fora, você me desculpa, eu sei que é falta de ética falar
de um colega de ministério, mas isso daí não é pecado não. Onde já se viu o absurdo falar que é pecado? Tadinha dessa senhora, o problema dela é demônio. Esse é um demônio na vida dela. É sério, essa senhora me contando no telefone. E aí a gente acreditou. Imagina uma pessoa simples. E a gente acreditou, e o pastor que veio falou, a gente vai ter que descobrir que demônio é. Sabe essas pirado, né? A gente vai ter que descobrir que demônio é. De onde veio, para onde vai, qual é o nome. E a gente vai intervir, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, campanha e tal. A gente vai chamar o líder espiritual da igreja, ele vai fazer uma oração forte. E veio. E a senhora me dizendo no telefone, falou, pastor, a minha mãe parecia carne preparada para churrasco, de tanto azeite, tanto sal grosso, tanta coisa que colocaram no corpo dela. E a minha mãe sofrendo, minha mãe chorando e definhando, não se alimentando mais. Até que a gente desistiu daquele, eles também desistiram de nós. E aí, por fim, um dia a gente chegou no quarto para dar café da manhã para minha mãe, porque ela não saía mais do quarto, só o esqueleto. E ela estava virada de lado, com a boca cheia de espuma e um pouquinho de veneno de matar rato, aquela bolinha preta do lado. Ela colocou na água e se matou. E aí os 2 pastores vieram em casa e disseram que ela está no inferno agora. Porque quem se suicida vai para o inferno. Eu quero que o senhor me fale onde é que está minha mãe e o que aconteceu com ela. O que você falaria no meu lugar? Você imagina? Aí eu disse para ela, em primeiro lugar, se eu tivesse conhecido a tua mãe, eu teria dito para ela que ela precisa fazer um exame, que ela precisa procurar um médico. E aí eu disse outras coisas mais. Eu disse um pouco sobre a salvação da mãe dela também. E eu disse sobre essa questão de julgar suicidas com relação ao inferno, que vai ser a conclusão da minha fala daqui uns minutinhos. Mas casos assim não são raros, gente. Casos assim em que as pessoas não se tratam, não fazem o que deveria ser feito. Porque pessoas supostamente bem intencionadas, pessoas supostamente espirituais ou espiritualizadas, chegam e dão supostamente bons conselhos. E as pessoas ouvem aquilo, e no fim da sua vida, em surtos psicóticos, picos de alucinação, são capazes de fazer o que essa senhora fez. Qual é a responsabilidade das pessoas que a aconselharam mal na sua morte? Percebe quanto isso é sério? Casos assim não são raros, pelo contrário, se multiplicam cada vez mais. Pessoas bem intencionadas que não se preocupam com se tratar, com ouvir ninguém, com ir a um neurologista, a um psiquiatra, enfim. Acreditam que ir a esses profissionais seria perder a fé e com isso se tornam vulneráveis às consequências mais graves da depressão. Bem, eu gostaria de olhar com vocês para um caso na Bíblia agora. Deixa eu correr aqui. E enfatizar essa frase: as nossas escolhas podem nos trazer as piores consequências. O suicídio é muitas vezes o desfecho final da depressão. E todos nós aqui já lidamos com o suicídio em algum momento da vida. Porque todos nós aqui conhecemos alguém que já se suicidou, ou conhecemos alguém que conhece alguém que deu fim à própria vida. E o suicídio, que nem sempre é uma decisão consciente, mas uma coisa que a pessoa faz na grande esmagadora maioria das vezes fora de si, é algo que precisa ser compreendido por nós como algo que pode ser evitado. Se nós deixarmos de nos preocupar tanto com para onde foi quem se matou, e olharmos ao nosso redor, e percebemos que há muita gente que daqui a pouco pode ir também. Pararmos de discutir sobre o que acontece com quem se suicida, e pararmos para nos preocupar com pessoas que estão ao nosso redor dando sinais. E os sinais são visíveis, e a gente vai vê-los agora. Eu quero começar lendo um texto das Escrituras com vocês, que está em Deuteronômio 30, 19 e 20, que dizem assim. O texto vai estar aqui, ok? Então me acompanhe apenas na projeção. É mais um estudo aqui para vocês, certo? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Essas palavras foram escritas por Moisés. Moisés, que é chamado no livro de Números, na Bíblia, capítulo 12, versículo 3, de o homem mais manso da terra.
e que mesmo assim chegou ao ponto de pedir a Deus para tirar a vida dele, e que teve pensamentos suicidas. Foi ele que registrou essas palavras. E é interessante que nessas palavras, o que fica para nós é essa expressão, escolha a vida. O fundamento dessa passagem que a gente leu é isso, escolha a vida. Deus nos orienta a escolhermos sempre por ela. E a vida, está na presença dele. No versículo 19, a gente leu que a vida é bênção, não é? Quando ele diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Veja o paralelo que ele faz. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Vida é bênção, morte é maldição. Porque Deus não nos fez para a morte. Deus nos fez para vivermos eternamente na sua presença, e a gente que lê a Bíblia sabe que a morte só entrou na nossa história por conta do nosso próprio pecado. Os nossos pecados que trazem consequências físicas e espirituais, e que nos fazem morrer. E a gente sabe o que o nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer nesse mundo, nos dar nova vida, e vida eterna, porque Deus nos fez para vivermos para sempre. A morte, o sofrimento, a dor, a lágrima, sempre estão associadas na Bíblia com a maldição, com o pecado, com a destruição da nossa vida com Deus. Se não estamos vivendo, se a nossa vida é um mero existir, que caminha para o fim a qualquer hora, talvez seja por consequência das escolhas que estamos fazendo ao longo da nossa vida. A gente não foi feito para morrer. Deus nos fez para viver. Deus não nos fez só para existir. Há poucas pessoas que vivem, mas há muitos que existem. O existir pode ser resumido naquela frase do famoso filósofo brasileiro. Lembra daquela frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Existir é isso. Deixa tocar, não sei para onde vai dar, não sei a hora que vai acabar. Muitas vezes uma vida fria, uma vida vazia, uma vida sem esperança, mas eu estou existindo. Às vezes desanimado, às vezes querendo que acabe tudo logo, às vezes querendo que demore muito tempo para acabar, mas eu existo, eu não vivo. Pelo contrário, eu existo para curtir a vida e para tentar encontrar a vida em algum lugar. Será que essa é a sua experiência? De estar aqui existindo, procurando vida em algum lugar? Vida em relacionamentos, vida na religião, vida no casamento, vida nos filhos, vida no trabalho, vida no dinheiro, vida nos vícios, vida em ajudar os outros. Vida é aquilo que faz com que você se sinta vivo, você se sinta bem. Aquilo que, quando te falta, você vai atrás daquilo para que você volte a sentir aquela sensação novamente, sem a qual parece que a vida não faz sentido. Nós corremos atrás disso o tempo todo. Estas palavras de Moisés foram ditas no finalzinho da vida dele. Vocês têm que escolher, se vocês querem viver de verdade. Moisés chegou a pedir a Deus que tirasse a vida dele, isso é muito interessante. Isso porque o povo de Israel, esse homem aqui, que sabe o que é viver, que obedeceu a Deus quando Deus o chamou para deixar o principado, digamos assim, do Egito, como ele o era e dele participava, para poder fazer uma missão de Deus, que era tirar o povo de Israel do Egito, que não lhe traria fama, não lhe traria dinheiro, não lhe traria nada, pelo contrário. Ele disse sim para Deus, ele escolheu por Deus, ele escolheu pela vida. Ele foi considerado um homem santo de Deus, ele é um patriarca da fé cristã, da fé judaico-cristã, mas mesmo assim esse homem chegou no momento da vida que ele não aguentou mais, que ele estava debaixo de tanta pressão, de tanta oposição, que ele pediu a Deus para que Deus acabasse com a vida dele. Isso está lá em Números no capítulo 11. Você já viveu situações assim? Situações que você não aguenta mais viver. Situações que a tua cabeça está explodindo. E tal como uma panela de pressão, só que sem uma válvula de escape, você acha que vai explodir. E aí você enferma. E aí vem sinais no corpo, como alergias, dores de coluna, dor na cabeça, problemas gastrointestinais, problemas do coração, às vezes até cânceres. Problemas que quando você chega no médico, ele vai dizer, você não tem nada, você fez exames, é tudo emocional. E você diz, não, mas tem uma coisa no meu corpo. Aí ele diz para você procurar isso, procurar aquilo, procurar alguém que te aconselhe. Por que disso? Porque muitas vezes nós precisamos desse escape, nós precisamos desse alívio, mas nós não o buscamos no lugar certo. Eu quero mostrar para vocês, então, um trecho muito especial de Números 11, que pode ser resumido nessa frase que está aqui diante de vocês. Quando a murmuração,
quase gerou a morte. A história acontece lá em Números 11. Antes da gente ler, só para você entender, o povo de Israel havia permanecido no Egito durante pouco mais de 400 anos. Um pouco desse período como escravos, um pouco como livres. No final desse período, eles pediram para o livramento, e Deus deu o livramento. 400 anos depois, Deus levantou Moisés, esse Moisés de que eu estou falando, e Moisés tirou eles de lá. E quando eles estavam ainda nos primeiros anos de viagem do Egito para Canaã, a terra prometida, a terra onde eles estão até hoje, o povo começou a reclamar da comida, que não é uma coisa comum, mas hoje ninguém mais reclama de comida. Mas naquele tempo o povo reclamava. E o povo no caminho do deserto, e a gente tem que lembrar que essa experiência que os israelitas viveram são uma ilustração, de certo modo, da nossa vida nesse mundo também, porque assim como o deserto não era a terra deles, eles estavam indo para a terra prometida, esse mundo também não é o nosso lugar. Nós também somos peregrinos aqui e caminhamos para um céu prometido. Mas enquanto caminhamos, nós passamos por situações terríveis, até que lá cheguemos. E quando eles estavam no meio do caminho, eles começaram a reclamar. Veja comigo. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará a carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa havemos, senão esse maná. Ora, era o maná como uma semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num graal o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Vamos entender esse texto aqui. O povo estava caminhando, Deus estava dando para eles tudo o que eles precisavam durante a peregrinação, e o que o povo fez? Eles reclamaram. Eles reclamavam que naquela caminhada, eles não tinham aquilo que no Egito eles tinham. Eles começavam a reclamar que era só aquilo que Deus estava dando. Gente, aquela era uma situação específica que acabaria depois de um tempo. Deus não os chamou para viver naquele deserto. E o que Deus lhes deu, dava para que eles fizessem bolos a comer. E eles bebiam o que Deus lhes dava. Então era Deus que sustentava, mas o que acontecia? Eles reclamavam. E embora eles soubessem que era Deus que lhes dava tudo aquilo. Sabe situações em que você sabe que é Deus quem cuida de você? Você sabe que é Deus quem te dá o trabalho, você sabe que é Deus que te dá comida, você sabe que é Deus que te dá saúde, você sabe que é Deus que te deu tudo que você tem, mas ainda assim você encontra motivos para reclamar de uma série de coisas. E quando você está com esse espírito de reclamação, o que você faz? Você procura alguém para reclamar, para desabafar, para pôr para fora, porque você aprendeu de alguém em algum lugar que se você pôr para fora, você fica bem. Aliviou, desabafei. Há pessoas que dão murro no travesseiro, há gente que aconselha a dar gritos no chuveiro, para você ficar aliviado. E o povo fez isso. Primeiro eles gritaram para Deus, Deus ficou nervoso com eles, e ao redor do arraial, Deus fez com que caíssem raios e consumissem aquele arraial. A gente lê pelo livro de Números que eram cerca de 600 mil homens. A contagem com mulheres e crianças dava mais de 3 milhões de pessoas. Agora imagina comigo. A gente tem aqui cerca de 250 pessoas nesse salão. É pouca gente. Agora você imagina se nós tivéssemos 3 milhões de pessoas aqui. E você imagina que ao redor desse arraial, Deus descesse raios e o povo ficasse com medo. Você acha que aquilo deixaria eles com medo de continuarem a reclamar? Mas não deixou. Pelo contrário, eles foram reclamar com Moisés. Você já teve alguém na sua cabeça reclamando, você foi aguentando, porque você é uma pessoa legal, você foi aguentando, até que chega uma hora que você não aguentou, mas você estourou. Foi isso que aconteceu com Moisés. Mas você sabe o que aconteceu com Moisés? Ao invés de ele reclamar com o irmão dele, o Arão, ao invés de ele reclamar com a esposa dele, ele era casado, tinha filhos, ao invés de ele reclamar com as pessoas do seu ciclo de amizade mais próximo e de liderança também,
Moisés ele foi falar com Deus. E ele foi desabafar diante de Deus. E ele fez uma oração diante de Deus, que é a oração daquele que não aguenta mais. A oração daquele que está a ponto de entrar numa depressão. Aquele que está a ponto de estourar. Aquele que muitas vezes, por se fechar, fica doente. Vamos ver a oração de Moisés um pouco mais adiante? Versos 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por família, cada um à porta da tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Tenta imaginar isso que a gente acabou de ler. Moisés andando por meio de 3 milhões de pessoas, e o povo chorando e reclamando. Mas não era reclamando de qualquer coisa, estavam reclamando do arroz e feijão. A gente não aguenta mais esse arroz com feijão, essa carne com batata, essa salada, essa e ovo, esse macarrão, essa sopa. A gente não aguenta mais. De noite a gente quer comer churrasco. De noite a gente não quer mais essa sopa, a gente não aguenta mais, né? Você imagina, e o povo chorando, reclamando da comida. Eu acho que ninguém aqui chegou a esse ponto, mas a gente sabe que o povo reclama de comida, reclama de roupa, reclama do trabalho, reclama da igreja, reclama da política, reclama do sapato, do cabelo, da unha. Quem tem cabelo, quem tem unha. Reclama, 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 até a hora que você não aguenta mais reclamar, e aí então coisas piores começam a acontecer com você. Veja o que Moisés fez. No versículo 11, disse Moisés ao Senhor. Agora é uma oração. Veja se você alguma vez já fez uma oração assim na vida. Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo, concebi eu porventura esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama? À terra que sob juramento prometeste aos seus pais, de onde teria eu carne para dar para esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se me tratas assim, matas-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Em nome de Jesus, amém. Não, isso foi eu que falei, tá? Moisés não falou. Mas ali acabou a oração dele. Essa foi a oração dele. Uma oração que talvez aos nossos olhos seja suja, seja feia. Não pode dizer isso para Deus. São palavras muito pesadas. Meus irmãos, a Bíblia e a gente sabe disso, apresenta duas maneiras de pôr para fora, de desabafar. Uma delas é a murmuração, era o que o povo estava fazendo. A outra se chama lamentação, e é o que Moisés fez. Lamentação é desagradável a Deus e nos afunda cada vez mais, quer ficar reclamando para os outros da nossa vida. Lamentação é agradável a Deus e nos tira de lá. Você sabe que tem um livro na Bíblia só de lamentações, que é o livro Lamentações de Jeremias. Além disso, o livro de Salmos é composto de 150 salmos. Desses 150 salmos, a vasta maioria são de lamentações. Existem alguns que são messiânicos, existem alguns que são imprecatórios, existem alguns de adoração, mas a grande maioria são salmos assim, dizendo para Deus com toda a sinceridade do coração aquilo que está doendo, porque sabe, se você não disser para Deus, você vai dizer para alguém, e aí você vai dizer mais do que você deveria dizer. E talvez você critique, você fofoque, você fale mal de uma pessoa, e isso só prejudica ainda mais a sua vida. As últimas palavras que a gente lê nesse verso aqui 15, que está diante de vocês, são de um coração com pensamentos suicidas. Se me tratas assim, se assim me tratas, matas-me de uma vez, eu te peço. Qual é a diferença de Moisés para os demais? A diferença é que Moisés foi para Deus. Moisés decidiu falar com Deus. Os israelitas decidiram reclamar um com o outro. O que aconteceu com Moisés? A gente não vai ler, mas nos versos 16 a 30, Deus acalmou o coração de Moisés. Deus deu algumas orientações para Moisés. Moisés seguiu aquelas orientações e acabou ali. Ele ficou em paz. Aquilo que, a pressão, você imagina? Às vezes eu com 200 aqui, deixa para lá. Você imagina Moisés com 3 milhões? Falando, reclamando, criticando, fofocando, intrigando. Aqui não é assim, tá até parecendo que não é. Não é. Aqui não é nem 1%. Às vezes chega 1%, mas tudo bem, isso é outra história. As nossas misérias. Todo lugar é assim. Na sua família é assim. Sabe aquela pessoa da família que você não nem vê na frente?
Você sabe que tem alguém na família, vai ter o churrasco do final do ano, vai todo mundo. É aquela pessoa que você não pode perguntar se está tudo bem. Você tem que chegar e dizer bom dia. Porque se você perguntar está tudo bem, você sabe que a pessoa vai falar bem o quê? Você não sabe o que está acontecendo comigo. Aí começa a contar. Se você pergunta na semana seguinte, e aí, melhorou? Melhorou o quê? 1 mês, 1 ano, 2 anos, sempre é uma palavra ruim para dar. Nunca uma palavra de, olha, Deus está me ajudando. Olha, as coisas estão difíceis, mas eu tenho visto que Deus tem me dado força, tem me dado paz. Ou não, olha, eu consegui passar por aquela situação. Com as suas próprias palavras, Deus me deu vitória, a pessoa está curada, olha, está tudo bem. Ou não, a pessoa morreu, mas Deus tem confortado os nossos corações. Não, você tem até medo de perguntar se está tudo bem. Você chega do lado e só diz bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoas que murmuram o tempo todo, porque estão sempre prontos com a língua afiada para dizer para alguém. E sempre tem alguém na história. Esses eram os israelitas. Esse não foi Moisés. Mas eu acho que Moisés tinha vontade de reclamar. Eu não aguento mais esse povo. A minha cabeça está explodindo. Eu preciso de férias. Você quer saber? Eu não vou continuar nesse deserto levando esse bando de gente para a terra de Canaã, não. Eu vou voltar para o Egito. Eu era um príncipe lá, eu fui criado na casa de Faraó. Se eu voltar, eu tenho tudo do bom, do melhor. Eu estou nesse deserto aqui. Eu estou comendo de tudo que eles estão comendo. Eu não estou reclamando, mas eles estão tudo reclamando da comida e da bebida. Embora haja a abundância do poder de Deus, eu não aguento mais. Quer dizer, para mim acabou. Acabou a caminhada, acabou o casamento, acabou o trabalho, acabou o estudo, acabou o relacionamento, acabou a amizade. Acabou, tchau. Eu vou pegar minha viola, pôr debaixo do braço e vou tomar conta da minha vida. Porque o importante é ser feliz. Ema, ema, ema. Fica vocês com os seus e eu com meus problemas. Mas foi isso que Moisés fez. Moisés ele foi falar com Deus. Os israelitas decidiram reclamar com os outros. O que aconteceu com Moisés? O seu coração foi acalmado. O que aconteceu com o povo murmurador? 4 versículos apenas. Lá no verso 31 nós lemos, então soprou um vento do Senhor e trouxe as codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Você tem que tentar imaginar isso daqui, porque senão a Bíblia a Bíblia é tão legal, a Bíblia é tão extraordinária, é tão impressionante, que a gente tem que entender isso daqui. 3 milhões de pessoas, todas juntas, no meio do deserto, e você está vendo a imaginação, você está vendo o deserto. Você está vendo aquela multidão. E Deus havia dito para Moisés, fala, Moisés, prepara, faz isso. Deu várias orientações, uma delas é, diga para o povo que eu vou mandar carne para eles, Moisés. E eles vão comer tanta carne, mas tanta carne, vão comer um dia, não é só, vão 2, não é uma semana, não é 1 mês. Isso é Deus dizendo para Moisés. Que eles vão comer tanta carne, até sair carne pelo nariz, carne pela orelha, vai sair carne por tudo quanto é lugar, vai e diga, Moisés. Deus falou isso. E aí Moisés foi e falou, e ali fez outras coisas mais. E aí então, quando chegou a hora e o povo estava todo reunido, Deus mandou a carne, as codornizes, essa carne de uma ave do Mediterrâneo, muito saborosa. E essa ave veio e caiu ali. E o texto que a gente acabou de ler diz que ao redor do arraial se espalhou quase caminho de um dia. Deixa eu te dizer, caminho de um dia é cerca de 40 quilômetros andando. Agora imagina um círculo ao redor de uma cidade de 3 milhões de pessoas, e nesse círculo você tem 40 quilômetros para lá, 40 quilômetros para lá de carne, 40 quilômetros para lá, 40 quilômetros para lá, e a altura que subia era de 2 côvados, que dá quase 1 metro de altura. Você consegue imaginar? É muita carne. Você imagina de noite? A dificuldade, né? Era muita carne, tanto é que o texto diz, continuando, que levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Essa prática de estender a carne sobre o arraial é muito parecida com a prática que os portugueses têm do bacalhau, do peixe seco, né, o peixe de sol, e que a gente faz com a carne de sol também, a carne seca, para preservá-lo porque eles não tinham freezer naquela época. E o texto continua, estava ainda a carne entre os dentes, e você está vendo aquele povo com a carne no dente, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrot Hataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibrot Hataavá, o povo seguiu para
partiu o povo para Hazarote e ali ficou. Veja que fim triste para uma vida de escolhas erradas. Moisés sempre escolheu a vida, ouvir a Deus, buscar a Deus. Mas presta atenção, isso não o livrou de sofrer pelas decisões dos outros. Porque os sofrimentos que você passa não dependem só da sua vida, das suas escolhas. Decisões que os outros tomam também podem te influenciar e também podem te fazer sofrer. Assim como decisões erradas que você e eu tomamos na vida também fazem outros sofrer. Se eu decidir hoje à noite dar fim à minha vida, isso vai resolver só os meus problemas ou vai fazer outros sofrerem? É óbvio que outros sofrerem. Eu espero. É óbvio que outros vão sofrer, vão chorar. Eu espero. Pensamentos de morte. Moisés chegou a ter pensamentos assim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Por que Moisés não se suicidou? Porque ele estava consciente, gente. E conscientemente, aos conscientes, saudáveis mentalmente, eles devem se aproximar de Deus. E foi isso que Moisés fez. Quando pensamentos suicidas invadem a sua mente, quando desejos de dar um fim à sua história, quando pensamentos de pedir até mesmo a Deus que dê um fim, como Elias, o profeta, o maior profeta do Antigo Testamento, que lá em 1 livro de Reis, no capítulo 19, diz: Deus, mata-me de uma vez. Jonas fez a mesma coisa no livro do profeta Jonas, no capítulo 4. E tantos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia pediram a própria morte. Por isso, não é incomum que você também tenha pensamentos suicidas. Eu nem vou pedir para levantar a mão aqui. É natural que nós pensemos nisso. Mas quando assim pensarmos, quando o nosso coração estiver aflito e em profundo sofrimento, vejamos o que Moisés fez. A ponto de explodir, vejamos o que Moisés fez. Com vontade de reclamar para todo mundo, de todo mundo, vejamos o que Moisés fez. O nosso refúgio deve ser Deus. Agora, é importante que a gente se lembre também que muitos não estão conscientes quando se suicidam. Pessoas doentes que tomam decisões sem ter consciência do que fazem. Pessoas enfermas mentalmente, em depressão ou esquizofrenia, e outras enfermidades que tiram, durante alguns momentos, a consciência da pessoa, e são capazes de fazer com que a pessoa tome decisões terríveis. A Adriana aqui mencionou há pouco a questão da depressão pós-parto, por exemplo. A depressão pós-parto, vocês sabem o que é, não sabem? Depressão pós-parto, quando a mulher que amou aquela criança, durante 9 meses, esperou aquele bebê, amou aquele bebê, e num determinado momento o que ela fez? O bebê nasceu, ela estrangula aquele bebê fora de si. Obrigado. E aquela criança é morta pelas mãos da mãe, por conta de uma alteração hormonal gigantesca que aconteceu na hora do parto. Porque essa alteração hormonal faz com que ela, em picos de alucinação, em surtos psíquicos, ela tomasse uma decisão inconsciente. Agora, não é só esse tipo de depressão pós-parto que é capaz de fazer uma pessoa tomar decisões inconscientes. Todas as depressões podem fazer pessoas tomar decisões inconscientes. Não só a ponto de matar alguém, mas como de tirar a própria vida. Eu estou escrevendo um material, talvez um dia seja publicado, junto de um psiquiatra lá de João Pessoa, na Paraíba, onde a gente está estudando junto sobre suicídio mesmo. E é impressionante que a vasta maioria das pesquisas que são feitas com textos de suicidas, com vídeos, com áudios, etc., 90% a pessoa está fora de si. Não é a pessoa falando. Isso, de certo modo, é um conforto, porque é como aquela mãe que mata o bebê, e quando volta em si, é capaz de matar a própria vida, consciente, ou passa o resto da vida em depressão, de angústia pelo que fez. Fora de si. Eu me lembro de um amigo meu do seminário, eu estava no primeiro ano de estudo de teologia, lutando com esquizofrenia. Um dia, ele sumia, ele achava que ele era um vendedor de bolsas, de ações da Bolsa de Valores, e de repente ele sumia. E aí um dia ele sumiu, obrigado, só um parênteses aqui, há um Fiesta Prata que está fechando alguém ali no estacionamento. Se é seu, final 9499 é o recado. Esse amigo meu, um dia ele sumiu e a esposa dele grávida, com os 2 filhinhos pequenos, disse: "Ô Juninho", que era como eles me chamavam no seminário, "você e o Marcos, que era o colega lá, nosso amigo da máquina de xerox lá do seminário, vocês podem ir atrás dele?" Ele sumiu. Você imagina, a mãe com 2 filhos pequenos, grávida, o marido sumiu. E eu peguei o meu carrinho e a gente foi pelas ruas do Rio de Janeiro, onde eu morava, e nada de encontrar o cara. Fomos em praticamente todos os lugares do centro, aí fomos para a rodoviária e um cara lá das vans disse: "Não, eu vi um cara parecido com esse daí da foto,
pegando uma van aqui, indo para a região dos lagos, e fomos para lá. Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e outras cidades daquela região dos lagos. Albergue por albergue, hospitais, delegacias e outros lugares. Praias, 3 dias praticamente, dormindo no carro. E nada de achar esse rapaz. Aí a gente voltou para o seminário, no dia seguinte que a gente voltou, sem encontrá-lo, acharam ele no rio. E aí então pegaram e trouxeram para Ribeirão Preto, ele era daqui, e esse meu amigo veio junto do Xerox com ele. Mas ele sempre relutando de tomar o remédio, sempre se lutando de se tratar, porque ele achava que ele não precisava daquilo. O que aconteceu com ele doente mentalmente? Enfermo, porque não quis se tratar. Um dia ele estava caminhando com esse meu colega numa praça, deu um pico de alucinação e ele se jogou na frente de um ônibus. Estava no 3º ano do seminário, esposa com 5 meses de gravidez, morreu na hora. Todos nós aqui conhecemos casos de líderes espirituais também, homens que aparentemente são pessoas de Deus. Às vezes pessoas que são próximas a nós, e que a gente sabe que tiraram a própria vida, e a gente vai conversar com a família, e a família diz, a gente não tem noção do que aconteceu. Porque a pessoa não deu nenhum sinal, aparentemente. Não é isso que acontece. Muitas vezes com pessoas tementes a Deus. Qual é o problema nesses casos? Eu já me encaminho para o final. É óbvio que aqui não cabe dizer que eles deveriam se aproximar de Deus, porque doentes mentalmente fora de si, eles têm que fazer o quê? Eles não têm que fazer nada. Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que a gente tem que fugir desse estereótipo, de que a depressão, de que a sua consequência final, que é o suicídio, sempre são fruto de um pecado, de um demônio ou de uma frescura, porque há um misto de muitas coisas que acontecem. Muitas vezes são questões genéticas, como a Adriana disse aqui. Muitas vezes não tem nada de genética, muitas vezes é um pecado, é uma culpa. É algo que a pessoa fez de errado, ela está guardando aquela culpa que ninguém sabe, e aquilo vai enfermando, e psicossomaticamente destrói o corpo dela, a ponto dela enfermar mentalmente e tirar a própria vida. Então, muitas vezes a causa é pecado mesmo. Aliás, 80% das vezes é pecado. Há outras que são uma opressão demoníaca, espiritual. Na Bíblia a gente tem pelo menos um caso, que é o caso do rei Saul, que diante de uma opressão espiritual, ele teve toda aquela angústia, aquele sofrimento que hoje muitos chamam de depressão. Mas são raríssimos esses casos de opressão demoníaca. São a minoria os casos de problemas genéticos, mas são a maioria casos de pessoas que guardam culpas, casos de pessoas que não se arrependem, casos de pessoas que não fazem o que deveriam ser feito em situações diversas da vida, como essa dos israelitas no deserto, murmurando quando deveriam buscar a Deus, quando deveriam ter feito o que Moisés fez. A dúvida que sempre me fazem quando eu trato desse assunto de suicídio é: e a salvação de quem se suicida? A pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? Bem, eu sei que as igrejas dizem coisas diferentes. Há dogmas, há doutrinas que são criadas, embora a Bíblia não fale nada sobre isso. Mas as igrejas criam. E as pessoas acreditam e vão passando isso para frente. Mas embora a Bíblia deixe claro que o suicídio é um pecado, aliás, você sabe que a mentira também é, né? Embora a Bíblia deixe claro que o suicídio é um pecado grave, me permita um outro parênteses, você sabe que a Bíblia fala que fofoca também é, né? Bem, embora a Bíblia fale que o suicídio é um pecado grave, e ela fala que tantos outros também o são, por outro lado, a Bíblia diz também o seguinte, lá em Ezequiel 18:30, portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Em Ezequiel 34:20 ele diz, por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras. Isso não tem nada a ver com peso, tá? Mas entre aqueles que são dele não são. Em Mateus 16:27 ele diz, porque o Filho do Homem, Jesus diz isso, há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme a sua obra, porque Jesus quem sabe o destino de cada um. Em Apocalipse 14:17 ele diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E por fim, Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em todos esses textos, o que nós encontramos em comum? O juízo sobre aqueles que morreram pertence a quem?
Toda vez que você diz, quem se matou está no céu, porque foi uma pessoa boa, você está errado. Toda vez que você diz, não, quem se suicidou foi para o inferno, porque você está errado também. Porque Deus não te chamou para sentar do lado dele na cadeirinha do juiz. Sabe a cadeirinha lá que o juiz chamou a criança, que é você, que sou eu? Vem aqui, julga comigo. Para onde você acha que ele vai? Aí você diz, eu acho que ele foi para o inferno, Deus. Deus não te chamou para julgar, logo esqueça o direito de dizer para onde foi. Não nos cabe julgar quem foi, para onde foi, como foi. Até porque esse tipo de preocupação nos impede de olharmos para quem está do nosso lado, para quem está sofrendo. Ou seja, nos impede de nos preocupar com realmente aquilo que vale a pena. O juízo sobre a salvação, sobre o perdão de alguém ou não, pertence só a Deus. E é óbvio que certas pessoas, pela vida que tiveram, pelas ações que praticaram, dão a entender que vão para o inferno. Blasfemos, ateus, pessoas que não se arrependem dos seus pecados, mesmo diante da morte iminente, e etc. Mas, mesmo assim, não é dado a nós o direito de julgar ninguém. Logo, quando a gente discute sobre um suicida, a gente está perdendo tempo. Perdendo tempo porque nesse exato momento poderíamos estar discutindo sobre aquilo que poderíamos fazer no socorro dos que estão vivos e que podem tirar a própria vida amanhã. Eu quero encerrar citando aqui alguns textos para vocês. Deixa eu pular esses dados aqui. Alguns textos sobre o que espera quem está em suicídio. A pessoa que está em pressão, a pessoa que está aflita. O que essa pessoa precisa? Para que você saiba o que oferecer a ela. Em Jeremias 16, 19, nós lemos o seguinte: Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os fins da terra, e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. O Senhor é minha força, a minha fortaleza e o meu refúgio. No Salmo 119, No Salmo 119, verso 114, nós lemos, Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na Tua palavra eu espero. E o último texto que eu lerei com vocês hoje à noite, Salmo 31, versos 1 e 2, logo em seguida, nós lemos assim. Pode clicar, por favor. Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: o coração de uma pessoa em depressão, o coração de uma pessoa que está com pensamentos suicidas, tudo que precisa é de refúgio, tudo que precisa é de paz. Se você conhece alguém que está passando por uma situação assim, entenda, é isso que você deve oferecer a essa pessoa. E esse refúgio não está em você, esse refúgio não está na comida, esse refúgio não está em acabe com o seu casamento, encontre uma outra pessoa. Esse refúgio não está em nada que a pessoa possa encontrar nesse mundo. Esse refúgio está para além desse mundo. É só em Deus que a gente pode encontrar a paz, o alívio e a vida que tanto a gente procura. O que você acha que uma pessoa que conscientemente se suicida espera com o suicídio, senão a vida, a paz, o alívio, acabar com o sofrimento? A tal ponto que ela não encontra mais nada nesse mundo que possa lhe dar paz. Então, já que eu não tenho mais nada nesse mundo, a última saída que eu tenho para encontrar alívio é tirar a própria vida, ainda que eu saiba que isso fará outros sofrer, assim eu o farei, e o fazem. Saibamos que é em Deus que essas pessoas encontrarão refúgio, é em Deus que essas pessoas encontrarão paz, e é em você e em mim que elas poderão encontrar esse Deus, se Ele viver em você. Se você constantemente, e eu também, estiver buscando a Ele, estivermos constantemente nos preocupando com a Sua palavra, nos preocupando com aquilo que Ele sabe e espera que nós saibamos sobre Ele, para que então possamos encontrar vida onde Moisés encontrou, onde os santos apóstolos encontraram, onde tantos homens de Deus no passado e no presente encontram, só em Deus. Só na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, onde encontramos a paz, onde encontramos a salvação, mas encontramos a graça e a força para atravessarmos o vale da sombra da morte, para que no final a gente possa dizer com o rei Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
O Senhor é quem me dá tantas coisas, me faz deitar em pastos verdejantes, me guia mansamente a águas de descanso, refrigera a minha alma. Mas ainda que eu vier a andar pelo vale da sombra da morte, eu sei que eu não tenho que temer, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Quanto mais perto de Deus estamos, mais consolo desfrutamos, mais vida encontramos, não só para nós, mas para aqueles com quem a gente convive, e que Deus certamente quer usar você para trazer paz também. Que a gente não se canse de agradecer a Deus, por Ele ser um Deus tão presente, mas que a gente não se esqueça de pedir a Deus, para que Ele nos use, para fazer de nós também pessoas presentes na vida de outros que estão em sofrimento, para que a gente possa trazer essa paz aos outros, para que a gente possa trazer essa alegria aos outros. Vamos terminar pedindo isso a Deus? Me acompanhe em oração, por favor. Nosso Pai bendito que está nos céus, nós Te damos graças, porque mesmo nós não merecendo essa paz, mesmo nós não merecendo essa vida, essa presença do Senhor em nós, ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor tem compaixão de nós e derrama sobre nós a Tua paz, a Tua direção, a Tua orientação e a Tua vida. Senhor, obrigado por isso. E obrigado porque quando estivermos diante de outros em profundo sofrimento, nós sempre teremos na Tua palavra essa lembrança de que o Senhor deseja usar a nossa vida para levar esperança para os outros, para levar consolo aos que choram, para chorar com quem chora. Não para levar mais reclamação, mais murmuração, mais peso, mais angústia, mas para levar a paz que a gente encontrou no Senhor. Livra-nos de termos lábios murmuradores, bocas que só sabem reclamar, mas nos transforme. Nos transforme para que tenhamos lábios gratos, um coração contente e uma vida de louvor e gratidão pelo que o Senhor tem feito e dado a nós. Assim nós Te pedimos, Senhor, agradecidos por termos esse tempo de reflexão na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como foi anunciado, a gente vai encerrar tendo um momento de perguntas e respostas. E eu gostaria de chamar a Adriana que viesse aqui à frente, por favor. E eu não sei, Magali, você que manda, mas a gente pode já abrir para o pessoal, ok? No final a gente, como é que vai fazer os números? Se vocês que já distribuindo os números, aí depois desse momento de perguntas e respostas a gente faz o sorteio, tá bom? Muito bem, alguém tem alguma pergunta? Pode pegar o amarelo, Duda. Dentro, não só daquilo que ela mencionou, mas como eu falei também, que de repente você queira falar agora, que tem a ver com isso que nós falamos. A Silvia fez uma pergunta. Ok. Qual é? Ela perguntou assim, quem tem tristeza tem depressão? Ok. Ela perguntou assim, é fácil a gente identificar quem tem só tristeza e quem tem tristeza por conta da depressão. A questão é a seguinte, quem tem predisposição a ter depressão, a tristeza sim vai ser desencadeada em depressão. Mas, de repente, eu estou triste porque o meu marido não colocou, quando ele arruma a bolsinha para ir para o trabalho, não colocou a paçoquinha caseira que eu tanto gosto. Aí eu fico triste com aquilo. Eu fico triste, mas não perco a vitalidade. Eu continuo no trabalho, eu desenvolvo as minhas atividades. Então, é uma tristeza que ela não vai te paralisar. Tem uma outra irmã ali, fala o seu nome. Nayane. A Nayane, no banheiro, ela fez uma outra pergunta. Ela falou assim, ela fez um comentário. Nossa, eu me identifiquei com tantas coisas. E ela citou que ela passou por diversas situações. Em gravidez, em abusos, de desrespeito, em descuidados. Então, ela falou assim, nossa, eu acho que eu vou assim investigar. Eu falei para ela, realmente, investigue. Porque, às vezes, a gente esquece que alguém na família já passou por isso. Talvez a gente tenha essa predisposição. E eu falei para ela, talvez você não esteja na depressão em si, mas você pode ter um transtorninho mental que pode te levar, se não tratado, a uma depressão. E não é isso que a gente quer. Você entendeu?
Mas parabéns, viu? Você entendeu completamente o que eu falei. Posso só ajudar nisso que você falou? Eu acho que hoje a gente vive um tempo em que ninguém acha que sofrer é uma coisa permitida. A gente vive num tempo em que ninguém quer sofrer. Qualquer probleminha você acha que você pode tomar um remédio para acabar com o seu sofrimento. Por exemplo, você perde alguém que morre, você não quer viver o luto mais, porque não se pode sofrer. O importante é ser feliz. E Deus, na sua palavra, nos diz que o sofrimento é parte de um processo de amadurecimento na nossa vida. Na Bíblia, Deus nos diz que o sofrimento ele pode trazer perseverança, a perseverança pode trazer paciência, e a paciência, esperança. Logo, quando você foge de sofrimento, foge das lutas, foge da aflição, você foge da possibilidade que Deus te deu de trabalhar em áreas da sua vida. Portanto, é importante que a gente não desperdice os nossos sofrimentos. Okay? Tem mais alguns carros de pessoas que tem um precisam... carro Ford K prata que está interditando outro carro. Isso. Por favor. E um Gol, 1237. 36. Sim. Aham. Você está considerando uma pessoa consciente. Porque uma pessoa inconsciente, ela não sabe nem quem ela é, quando ela faz o que ela faz. Então, eu não posso dizer que ela abandona Deus. Uma pessoa consciente, eu concordo que é muito difícil que uma pessoa temente a Deus, consciente de si, acabe tomando essa decisão. Mas ainda assim, eu não acredito que Deus a abandone. E nem mesmo que ela abandone, ela abandonar a Deus é uma coisa muito difícil porque a gente não está dentro do coração dela para julgar. E como eu disse na minha palestra, é difícil a gente trabalhar com essa questão. Mas o ponto é que a gente pode se aproximar dela para dar mais de Deus para ela. De que Deus é um refúgio, de que Deus é uma porta, de que Deus é um pastor que a acolhe, as ovelhas. Eu acho que, ao invés de a gente pensar, será que ela está abandonando? Então, vamos lá levar o Senhor para ela. Às vezes chorando com ela. Às vezes a incentivando a fazer um tratamento que ela precisa, para que ela não tenha um fim triste de sua vida. Mas sem deixar de considerar que a grande maioria dos casos das pessoas que tiram a própria vida, a grande maioria delas não está consciente do que faz. Ok? Só antes do... Aqui, né? Isso. Eu vou dizendo aqui para todo mundo ouvir, tá? Ela está dizendo que eu disse que as pessoas não querem mais sofrer, que todo mundo hoje quer ser feliz, que é importante ser feliz e tal. E aí a Adriana tocou num ponto. Uhum. Ela acaba se deprimindo, porque aquela felicidade ou qualquer outro tipo de satisfação, ela não está encontrando, então ela cai. Interessante, dá licença um pouquinho. Claro. Tem um livro que é perfeito, todo mundo devia comprar esse livro e ler. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Esse livro, ele relata muito bem isso que a irmã colocou. O tempo meu foi muito rápido para expressar tudo. Eu até tinha uma questão para falar sobre isso. Na verdade, hoje, nós idolatramos a felicidade. Uhum. E nós corremos do sofrimento. Só que o sofrimento nos aperfeiçoa e nos aproxima do melhor que Deus tem para realizar das nossas vidas. Mais ou menos assim. Agora, nesse livro, ele retrata justamente isso. Ele tem uma frase que é muito importante. Se vocês saírem com essa frase, com certeza o pastor vai sortear um livro para cada um. Olha, é uma brincadeira isso, né? Olha que interessante. Lá tem uma hora em que ele fala assim, ó, ame mais as pessoas para a glória de Deus e precise menos delas para a sua satisfação pessoal. Uhum. Por favor, senhor. Essa pergunta do senhor é muito perfeita. O transtorno bipolar, é um transtorno de humor bipolar, ele trabalha muito essa área. Ela tem umas manias de muita euforia ou de muita tristeza. E, no geral, o pensamento dessas pessoas se encaixa nisso,
no pessimismo. Nada está bom, não vai dar certo, isso só acontece comigo. Então, é importante investigar. É importante investigar, porque de repente você foi no ponto de ônibus, você acabou de chegar, o ônibus passou. Não é? Você trabalha seu dia a dia normalmente. O que você fala? Ah, eu podia ter me organizado e chegado mais cedo. Agora, aquela pessoa que já tem aquela tendência, ela fala assim, puxa vida, só acontece comigo. Ela não tem a noção para trabalhar isso. O senhor entendeu? É que a irmã está aqui, eu tenho que fazer assim. Então, ela não tem essa sensibilidade, ou de repente até a própria saúde mental equilibrada para lidar com isso. É importante investigar. Ó, do texto que eu tinha, tem muita coisa para passar. Tem uma frase lá que é muito importante. As pessoas não sabem de depressão. Os profissionais da saúde, muitas vezes, não querem lidar com isso, principalmente na questão pública. Então, ela é tratada com descaso. Mas isso é muito sério. Como eu vou tratar com descaso algo que leva à morte? Isso não pode acontecer. Então, ó, agora que todo mundo já tem o conhecimento, o que a gente faz? A gente analisa. Sabe, para e faz um levantamento da genealogia da gente, do histórico. Nossa, ou a pessoa que eu conheço, a minha mãe sempre triste, não é? Está comprovado que a depressão, ela ocasiona dores e dores no corpo, de repente uma fibromialgia e outras coisas mais. É importante procurar o profissional. O farmacêutico, o Zezinho? Não. O vizinho, o Zozó? Não. Procura um psiquiatra. Conversa com o psiquiatra, fala, doutor, então teve uma palestra lá na minha igreja, aí uma psicóloga lá, boa para chuchu, ela falou uma coisa, e eu estou aqui justamente para isso, eu quero assim, investigar, eu tenho esses pensamentos pessimistas, sabe, ou a minha mãe tem, o que o senhor acha? Ele com toda a graciosidade vai te dar o retorno, e se precisar de tratamento, vai ser importante. Outra coisa que eu tenho que falar muito importante para os jovens, cuidado. Tem muita gente que tem a predisposição para depressão, mas aí o que acontece? Bebe, usa drogas. Ó, isso leva ao suicídio. Então é muito sério. É aquela mesma coisa que de repente a gente fala do alcoolista, que ele tem aquele genzinho lá pro alcoolismo. Mas ele nunca bebeu, a vida dele foi conduzida de uma maneira, ele nunca teve contato. A primeira vez em que ele tiver o contato, pode despertar aquilo lá e não ter retorno. Então, é bom tomar cuidado. Gente, só a pessoa está insistindo lá fora, se for de alguém daqui, é um Ford Ka DYA 6657 e um Gol 12 alguma coisa. É um Gol, alguma coisa assim, 12 alguma coisa. Ô, gente, o horário, ele está correndo muito, né? Duda, só um parênteses, uma coisa que eu acho que é fácil de ver é o seguinte, se a pessoa nunca foi pessimista, na prática, né? E de repente ela começa a ser pessimista demais, alguma alteração aconteceu ali. E aí dá para se notar. Agora, quando a pessoa, a vida inteira foi pessimista, sempre foi reclamona, é difícil a gente dizer que é depressão, que alguma alteração aconteceu. Pode ser uma depressão. Pode ser aquela depressão que se enquadra na menos severa, que é a distimia. Sim. Tem aquela pessoa que reclama, aí a gente fala, como é mal-humorado. Por isso que precisa de procurar um profissional. Entendeu? Mesmo para descobrir. É importante procurar um profissional. Mas quando acontece uma alteração repentina, e a pessoa nunca era daquele jeito, de repente, a gente tem que desconfiar. Pergunta, sim. Que é seríssimo. Ela está falando do transtorno bipolar, que é um transtorno mental seríssimo, mas que ele é complexo, tanto é que a medicina estuda tentando encaixar, mas tem muitas alterações. Então, eu li a respeito que às vezes pode ser genético, uma pessoa tem, pode passar por isso. E aí, com relação, vamos supor assim, eu não sou bipolar, aí eu vou passando contrariedade, vou ficando depressiva, aí eu não trato, pode acontecer bipolaridade? Então, essa pergunta, ela falou assim, eu não sou bipolar, mas o que acontece? Mas eu vou passando contrariedades. De novo, eu sei que todo mundo tem a resposta. Em primeiro lugar está a predisposição.
Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer um levantamento do histórico familiar. Isso é muito importante, isso conta muito. Você fez o levantamento. Aí, nossa, não é que a minha tia, não sei o quê, ou que a minha avó tinha alguma coisa? Aí eu já fico atenta a isso, procuro um médico. Aí o médico, que é o psiquiatra, ele vai fazer um levantamento, sabe? Ele precisa fazer essa investigação. Então, eu não posso falar assim, de repente eu desenvolvi a bipolaridade. Né? Não é simples assim. A mente, ela é um órgão muito complexo. E agora eu posso falar isso, porque eu não podia falar da parte espiritual, agora eu posso, né? Mas, é um órgão muito complexo. Mas nós conhecemos um Deus que é o Criador desse cérebro. Então, é importante ter uma vida de equilíbrio com esse Deus. Mas não é minha área. Pedi licença, ele autorizou. Mais alguma pergunta? Ok, tá bom, acho que é isso. Obrigada, viu? Valeu, obrigado, Duda. Eu quero aqui chamar a Magali, a gente vai ter sorteio de livros, né? Isso, traz aqui. Todo mundo pegou um papelzinho com um número? Ok, traz aqui, Ná, por favor. Ô, Natan, você pegou o papel? Então você não pode. Não, daqui. Você já tem esses livros aqui, você não precisa ter esse papelzinho. Tá, não tem problema, aí a gente vê aqui. Como você já tem, você não vai participar do sorteio, depois você ganha outras coisas, tá? O Natan é meu filho, para quem não conhece, por isso que eu tenho essa liberdade. Gostou, né? Então você vai citar um número aí de 1 a 240. Oi? Alguém não pegou? Quem não pegou um número, um papel, levanta a mão, corre lá entregar. Quem não pegou? Não, todo mundo pegou. Todo mundo pegou? Ok. Então fala um número, Natan. Número 4. Você, Felipe? Vem cá então, Felipe. Era o número do Natan? Era o seu mesmo, né? Então tá bom, porque se fosse não valeria a pena, né? Não, fala a verdade pra mim. Era o seu mesmo? É o dele mesmo. Eu e o Felipe é um cara sério, é um cara de Deus, tá? Esse livro sobre a Bíblia. Valeu, Deus abençoe. Aquele livro sobre a Bíblia eu conto um pouco sobre a história de como a Bíblia chegou até nós, não é? E um pouco sobre a história da perseguição da Bíblia também, para que a gente pudesse tê-la nas nossas mãos hoje, por quantas coisas ela passou. Esse outro livro, Um Guia para a Nova Vida, são doutrinas básicas para o discipulado cristão, são doutrinas básicas da Bíblia para você estudar com seus filhos, com seus amigos. Então a pessoa quer conhecer o básico do cristianismo, ela quer entender um pouco mais, se interessou e ela quer começar a dar os primeiros passos para conhecer as doutrinas cristãs centrais, aquelas que são centrais para todas as igrejas. A ideia desse livro é te ajudar a discipular alguém, a caminhar com alguém. Próximo número, não pode ser aquele seu. 96. 96, foi embora. Aê, próximo número. Porque aí sobrou para alguém aqui, né? Até 200 e alguma coisa. NXZ 1236. Gol prata. O cara tá bem nervoso lá fora, de Américo Brasiliense. Ainda bem que o Leonai, nosso pastor aqui, é forte, né? Qual que é o próximo número? 120. Não deve ser daqui, pastor. Não deve ser daqui. 120. De alguém? Próximo. 64. Aê, que legal. Muito bem. Como é que você chama? Bianca. Deus abençoe, viu? Próximo número, Natan. Agora 2, depressão e graça. Esse livro é aquele que eu comentei. Eu falo um pouco sobre a realidade da depressão, bastante sobre o que a Adriana falou também da parte técnica no começo, mas 90% do livro são estudos de pessoas na Bíblia em grande sofrimento e como Deus aconselhou cada uma delas. 82. Aê, já tem ali. E o próximo número? 44. Como é que você chama? Parecida? Legal. Parabéns, viu, Parecida? Deus abençoe, viu? Ah, tá bom. E 44? Próximo número, Ná. Vai lá para o 200 e alguma coisa. 62, ele já falou. 62. Quase. Foi?
É 62? Legal. Valeu, Deus abençoe, André. Amém. 62, é isso mesmo. Muito bem. Tá bom. Magali, cadê você? Posso encerrar? Então tá bom. Eu quero, em nome da Magali e da Rosana, que tem coordenado os trabalhos das mulheres, eu quero agradecer por terem feito essa primeira mini conferência. Eu sei que tem um monte de gente que ajudou na coordenação. Agradecer a todo mundo que ajudou a montar as coisas, coordenar. Eu sei que vocês estão em depressão porque tem muita coisa para comer e para beber, salgados e tal. Então vocês fiquem à vontade. E a gente vai encerrar agradecendo a Deus, orando. Agradeço a todos que vieram também. A gente não sabe quando vai ser a segunda, próxima, mas se vocês tiverem sugestão de temas, o nosso desejo é refletir sobre temas que são importantes na sociedade à luz da palavra de Deus. Vamos orar, encerrando? Nosso Deus bendito, obrigado por essa noite juntos e obrigado porque o Senhor tem nos trazido alegria, vida, alimento, família, saúde, paz, segurança e tantas outras bênçãos que são fruto da Tua bondade, não da nossa capacidade ou do nosso merecimento, mas porque o Senhor tem sido tão bondoso sobre nós. Nós te damos graças também por esse tempo juntos aqui, de reflexões, de estudos, de também cantar e louvar o Teu nome, de estarmos juntos aqui como um povo te buscando e aprendendo mais de Ti. Nós pedimos que agora, nesse momento de despedida, o Senhor nos dê um bom tempo de confraternização no final e também nos leve em segurança para os nossos lares, dando-nos um bom domingo. Assim nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos.